Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nesse momento a gente vai dar início à nossa aula de exercícios, tá? Referentes à área de prismas, volume também, de prismas, de pirâmides, tá certo? Vamos lá. Bom, primeira questão diz assim, ó. Um bloco, aliás, um cubo de aresta de comprimento A, que ele, né? Todas as arestas valem A porque ele é um cubo, certo? Ele vai ser transformado num paralelepípedo reto retângulo, tá aqui ele, de altura 25% menor, ou seja, vai haver uma redução na altura. Contudo, vai se preservar o seu volume, tá certo? Embora o sólido tenha mudado de formato, mas o volume, ou seja, a quantidade de espaço em seu interior permanece a mesma. E o comprimento de uma de suas arestas, como é mostrado na figura, ó. Então, se aqui era A, aqui continua sendo A, tá certo? Deixa eu aceitar aqui uma aluna. Boa tarde, Elis. Bem, e aí é o seguinte, ó. Então, como vocês podem ver, né? O volume tem que permanecer o mesmo. Vai haver uma redução na altura. E essa aresta aqui, ó, que a gente vai chamar de largura, vai permanecer a mesma. Mas aí, como vocês puderam ver, ó, o comprimento aqui foi ampliado, né? Ou seja, quais foram as únicas alterações nas dimensões, ó? Houve uma redução na altura, mas houve um aumento no comprimento. Tranquilo? A pergunta dele é a seguinte, ó. Vocês por enquanto ignorem, tá, o que está aqui de vermelho, porque o que está de vermelho eu consegui por meio dos cálculos, eu vou explicar para vocês, tá? A pergunta dele é a seguinte, ó. A diferença entre a área total do novo sólido e do original será de quanto? Observe que todos os itens, ó, eles estão em função de A, que é o valor, é o comprimento da aresta, tá certo? Bom, então, essa é uma questão muito interessante, né? É uma questão de vestibular, e aí é importante que o aluno, ele tenha domínio, né, sobre esse tipo de questão, ele sabe o que fazer. E aí a gente vai analisar essa questão nesse momento. Olha só, primeiro passo, ele está dizendo que houve uma redução no comprimento dessa aresta. Gente, a princípio, ó, todo valor, a porcentagem que o representa é 100%. Se ele está perdendo 25%, então o que, é que vai sobrar? 75% de vezes, né, A, que é a aresta. Como sempre, a gente recomenda que as frações sejam simplificadas, tá? Então, 75 sobre 100 vira 3 sobre 4 vezes A. Segundo passo, ele nos disse que o volume vai permanecer o mesmo, né? Ó, preservando-se, porém, o seu volume. Então, o volume do cubo tem que ser igual ao volume do paralelepípedo. Pessoal, eu queria ressaltar aqui um detalhe, ó. Sempre não, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, né, na maior parte, quando uma questão diz que o volume vai permanecer o mesmo, ele está te dizendo assim, ó, olha, para tu descobrir o valor de um novo comprimento, tu tem que usar essa informação. Ou seja, essa informação ela vai ser necessária para que seja descoberta uma outra, tá certo? Então é interessante que você faça essa igualdade aqui, ó. O volume do cubo tem que ser o volume do paralelepípedo. Aí você vai substituir, ó. Qual é a fórmula do volume do cubo? A ao cubo, onde A é a aresta, né? A gente sabe, ó, que de forma geral, né, para descobrir o volume de um paralelepípedo, seja ele cubo, um cubo ou não,
é uma dimensão pela outra, pela terceira, né? Ó, comprimento, largura e altura. Como todo mundo aqui é A, fica A ao cubo, né? Isso aí a gente já sabe. E o volume do paralelepípedo vai ser quem, ó? Primeiro, esse segmento aqui, ó, eu resolvi chamar ele de C, que é comprimento, tá? Porque eu não sei o que ele é na verdade. É o que eu quero descobrir, tá? Então, o comprimento vezes essa largurazinha, que eu tô chamando de A de aresta, né? Vezes a altura. Mas a minha altura, eu já descobri que ela é quanto? 3/4 de A. Perfeito? Vão acompanhando aí o raciocínio, ó, pra gente não se perder. Boa tarde, Wendel. Bem, aí é o seguinte, ó. Daqui pra cá, o que eu fiz? Eu simplifiquei, né? A vezes A é A ao quadrado. E daqui pra cá, essa seta, gente, ela sempre vai representar uma simplificação que eu fiz na expressão, tá? Pessoal, ó, esse A ao quadrado, ele tá multiplicando. Então, ele vai passar pra cá o quê? Dividindo. Quando ele passa dividindo, vai ficar A ao cubo dividido por A ao quadrado. A gente sabe que a gente repete a base e subtrai os expoentes, não é verdade? E aí aqui sobrou apenas C vezes 3/4. Continuando, pessoal, o 4 está dividindo, ó, vai passar para cá como multiplicando. 4A é igual a 3C. Mas o meu objetivo não é encontrar o C, então se o 3 está multiplicando, o 3 passa para cá dividindo. Então eu concluo que o comprimento ele é 4/3 de A. Beleza? Mas aí, ó, a questão quer saber na realidade a diferença entre as áreas, né? Então eu vou aqui escrever, descobrir, calcular quanto vale a área do cubo. A área do cubo é a soma das suas da área das suas 6 faces, né? Cada face, ó, vale quanto de área? Tem quanto de área? A vezes A, né, ó, um lado pelo outro. A vezes A é A ao quadrado. Mas não são 6 faces iguais? Então vai ficar 6 vezes A ao quadrado. E como é que eu calculo a área de um paralelepípedo qualquer? Gente, nós temos que lembrar que a área de um paralelepípedo, ela se repete 2 a 2, né? Ó. A área da face da frente é a mesma da de trás. A área da face da direita é a mesma da face da esquerda. A área da face de cima é a mesma da de baixo. Então, eu vou encontrar uma e vou sempre multiplicar por 2, ó. Então, 2 vezes. Qual é a área? Como é que eu calculo a área da primeira face, ó? Base pela altura. Mas quem é essa basezinha aqui? É o C. Eu acabei de descobrir ele, ó. É 4/3 de A vezes a altura, que é 3/4 de A. Pronto. Mais 2 vezes. Agora eu vou calcular aqui, ó, a de cima. Seu comprimento, 4/3 de A. E a sua altura, esse segmento aqui, ó, ele vale quanto? Vale A, né? Aqui, ó. Mais 2 vezes. Face da direita. Boa tarde, Luan. Bem, continuando. Falta agora calcular as áreas daqui da lateral, né? Da direita e da esquerda, ó. Então isso é 2 vezes. Como é que eu calculo essa área aqui? Sua base é A e a sua altura é 3/4 de A, tá vendo, ó? Base é A e a sua altura é 3/4 de A. Tá certo? Bom, fazendo as contas, e aí como sempre, né, eu envio esse slide para vocês, e aí é interessante que vocês revejam o slide e vejam o passo a passo que eu produzi, ó. Aqui, por exemplo, como se trata de uma multiplicação, ó, o 3 de cima vai cancelar o 3 de baixo, o 4 de cima cancela o 4 de baixo, né? Isso aqui vai dar 2 vezes A vezes A, fica A ao quadrado, mais, aqui ó,
2 vezes 4, 8. 8 dividido para 3, A vezes A é A ao quadrado, mais 2 vezes 3 é 6. Só que 6 dividido por 4, gente, ó, 2 vezes 3 é 6, mas 6 dividido por 4 dá para simplificar. Vai ficar 3 sobre 2, tá? A vezes A é A ao quadrado. Gente, isso aqui é uma soma de fração, né? A gente faz o MMC, que é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando você fizer toda essa conta, você vai descobrir que isso dá 37 sobre 6 ao quadrado, tá certo? Então, este valor representa a área do paralelepípedo. Finalmente, nós estamos prontos para responder a pergunta dele, ó. Qual é a diferença? Então, diferença é subtração, né? Então, eu vou pegar a área do paralelepípedo, que é o novo sólido que eu formei, e vou subtrair a área do antigo. Então, isso vai dar, ó, 37 sextos de A ao quadrado menos 6A ao quadrado. Fazendo a conta, mais uma vez, né, tirando MMC, fazendo todo o processo, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, lembrando que aqui tem o 1, né? Quando você simplificar tudo, vai dar 1 sexto de A ao quadrado, tá certo? Então a gente vem e marca o item A, tá certo, pessoal? Então essa questão ela é muito relevante, tá? Porque aí ela mostra que o aluno ele tá manjando de leitura matemática, ele tá manjando de resolver expressão algébrica, tá certo? Questão muito bacana, tá certo? Então assim, caso alguém tenha ficado sentindo aí alguma necessidade de refazer essa questão, eu recomendo, porque é bom para fortalecer os conceitos, tranquilo? Vamos à questão 2 agora. Essa questão aqui ela é bem tranquila, ó. Um artesão vende porta-joias que tem a forma de prismas heptagonais. Lembrando que hepta significa 7, né? Regulares. Ou seja, ó, trata-se de um polígono que tem 7 lados de mesmo tamanho, né? Assim? Ele oferece aos clientes a opção de revestimento de toda a superfície lateral do porta-joias. Superfície lateral, tá certo? Com resina. E por esse serviço cobra sobre o preço marcado uma adicional de 15 centavos por centímetro quadrado de superfície revestida. Para cada centímetro quadrado que ele revestir, ele cobra 15 centavos. Mafalda comprou um desses porta-joias e optou por fazer tal revestimento. Então, se o porta-joias que ela comprou tinha 4 centímetros de altura e a aresta da base media 3 centímetros, que quantia adicional ela pagou? Gente, eu não coloquei aqui a figura não, ó, mas olha só, vamos aqui para o comentário. A superfície lateral do prisma é composta por 7 retângulos congruentes, né? Pois se trata de um prisma heptagonal, aquilo que eu disse, ó, o hepta tem a ver com 7, então é bom você aprender, né? Essas palavras, ó, tetra, penta, hexa, hepta, octo, né? Assim, hepta significa 7, ó. Como trata de um prisma, a gente sabe que, ainda mais um prisma regular, então a gente sabe que as suas faces são retângulos, congruentes, tem o mesmo formato, né? Assim. Bom, como ele está falando de área lateral, ó, ele quer revestir toda a superfície lateral, né? Então ele está falando de área lateral, então ele está interessado na área dos 7 retângulos. Então a sua área lateral vai ser 7 vezes a área de um retângulo desse, ó. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base pela altura, certo? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84. Logo, o preço adicional é 15 centavos vezes 84, tá certo? O que dá um total de 12,60. Então é uma questão que fala de prisma, mas uma questão bem simples até, né? Vamos à questão 3. Gente, detalhe, ó, o objetivo dessa aula é a gente trabalhar questões realmente boas, mas ao mesmo tempo básicas, tá? Questões nem tão simples, mas também não muito complexas. Mas são questões que realmente servem de base para vocês resolverem os demais exercícios que eu passei. Então vamos à questão 3. A figura representa um galpão com o formato de um prisma reto de base pentagonal.
Ó, a base dele está aqui, certo? Parece uma casa nesse desenho, na verdade. Mas observe que é um prisma reto de base pentagonal. Observe que aqui não tem a palavra regular, ó, porque como a gente pode ver, esse pentágono ele não é regular, né? Uma das arestas da base, ó, tem um valor diferente da outra, então já não é regular. Em que a unidade de medida indicada é um metro. Considere que esse galpão tem 18 metros de comprimento. Ou seja, se eu pensar como um prisma, né? Aqui é a base, a altura do prisma é 18. Ó. Fernando, mas eu estou vendo deitado. Gente, o conceito de altura não é porque o bicho está em pé ou está deitado, não. O conceito de altura é quando um segmento, ó, ele vai formar 90 graus com o outro, tá? Então, o 18 ele é a altura por quê? Porque quando ele encontra a base, ó, ele encontra sob um ângulo de 90 graus, tá certo? Ele perguntou assim, ó, determine o volume de ar que ele comporta, né? Então, o fato de ele ter colocado o ar aqui foi só para contextualizar, mas na verdade ele quer saber o volume desse galpão, que é um prisma reto, certo? Bom, aí aqui é o seguinte, ó, se esse prisma fosse regular, vocês iriam usar aquela estratégia que eu ensinei, né? Que é dividir o pentágono em 5 triângulos, fatiar ele, né? Em 5 triângulos iguais, congruentes, melhor dizendo. Mas como ele não é, o que é interessante você fazer, ó? Tá vendo essa linhazinha aqui verde? Eu meio que estou separando o pentágono, ó, em dois polígonos diferentes, ó. Eu estou separando ele em um retângulo, que eu sei calcular a área, e também estou separando ele em um triângulo. E essa questão ela é muito bacana e eu queria que vocês ficassem muito atentos, ó. Olha que questão massa. E aí, João Vitor, boa tarde. Bom, separei, né, as duas figuras, então vamos lá, ó. Ele quer saber no final das contas o volume, né, gente? Pessoal, volume, a gente sabe que o volume de um prisma, ó, é a área da base pela altura. Então, antes de mais nada, eu tenho que descobrir a área da base, né? Então vamos lá. Olha só. Área da base. Como vocês podem ver, eu separei na área do retângulo, tá aqui ele, mais a área do triângulo aqui de cima. A área do retângulo é particularmente fácil de calcular, né? Porque é só fazer base pela altura. 8 vezes 5 é 40, certo? Só que aqui eu já disse que a área do triângulo é 12, mas eu vou mostrar por quê. Pessoal, quando você tem um triângulo onde você conhece os 3 lados, uma maneira que pode ser muito boa de você usar é, eu já apresentei ela para vocês, né? Trata-se da fórmula de Heron, não é? Quando eu tenho um triângulo que eu conheço os 3 lados, ó, eu posso usar a fórmula do Heron para descobrir a área do triângulo. Como é que é essa fórmula, Fernando? É a raiz quadrada de P menos A, P menos B, vezes P menos C. Fernando, quem é ABC? ABC é cada comprimento de cada lado, né? Por exemplo, ó, o A aqui é 5, o B é 5 e o C é 8, por exemplo. Gente, é muito importante que vocês procurem entrar na aula no horário combinado, né? Porque isso aí acaba gerando um prejuízo, ó. A gente tem que ficar voltando o tempo todo, tá bom? Procurem chegar no horário ou pelo menos entrar com o e-mail institucional, tá certo? Quando você entra com o e-mail institucional, você já entra direto. Vamos lá. Bom, Fernando, e o que é o P? Gente, o P, apesar de ser um P aqui, né? Mas ele não é perímetro não, tá? Ele é o semiperímetro, tá bom? E o que é o semiperímetro? É o perímetro dividido por 2, tá bem? Então, ó, o perímetro foi calculado como A mais B mais C dividido por 2. Substituindo cada letra por cada valor aqui no triângulo, ó, isso vai dar 18, que dividido para 2 dá 9, certo? Então, substituindo, ó, 9, que é P, 9, chamando o A de 8, 9 menos 8, chamando o B de 5, 9 menos 5, chamando o C de 5, 9 menos 5, né? Fazendo todas aqui as subtrações, ó, fica 9 vezes 1 vezes 4 vezes 4. E aí a gente sabe que, como é que eu faço para tirar a raiz
de um produto? Bom, para tirar a raiz de um produto, a gente faz o seguinte, ó. A gente deve calcular a raiz de cada fator desse, né? Então, ó, raiz de 9 vezes 1 vezes 4 vezes 4 é a raiz do 9, vezes a raiz do 1, vezes a raiz do 4, vezes a raiz do 4. Observe que todos eles, ó, são quadrados perfeitos, ou seja, eles possuem raiz exata. Então, a raiz do 9 é 3, vezes a raiz do 1 é 1, a raiz do 4 é 2, a raiz do 4 é 2. Fazendo a multiplicação dá 12, certo? Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Mas aí, ó, a área da base ficou quanto, hein? 52, né? Porque lembrando que a área da base é a área do retângulo mais a área do triângulo, tá certo? Então ficou a área da base vezes a altura, que deu 936. Unidade, metro cúbico, porque é volume, né? Massa. Então tá aí, galera, uma questão muito bacana, em que vocês com certeza vão crescer muito com ela. Traz muito conceito relevante. Questão 4. A base de uma pirâmide de 6 centímetros de altura é um quadrado de 8 centímetros de perímetro. Então me deu seu volume. Gente, nós já sabemos que se ele quer volume de... Agora a gente está falando de pirâmide, hein? Continua sendo a área da base pela altura, mas eu tenho que multiplicar agora por 1/3, né? Porque a minha pirâmidezinha, ó, ela sempre tem esse biquinho aqui, né? Assim que funciona. Então não pode esquecer desse 1/3, tá bom? Bom, ele quer... A altura ele já me deu, né? A altura é 6, ó. Mas a área da base ele deu? Não, mas ele me deu informações que me permitem calcular. Ele disse que a base é um quadrado. Se é quadrado, então é lado vezes lado. Mas ele não deu o lado do quadrado. Ele disse que o perímetro é 8. Mas espera aí. Em um quadrado, todos os lados não têm o mesmo valor? Se o perímetro é 8, então eu tenho que dividir 8 por 4, né? Onde eu chegar à conclusão que o lado é 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8. Mas se o lado é 2, então a área do quadrado é 4, porque a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Beleza? Finalmente, o volume da pirâmide é 1/3 vezes a área da base, que é 4, vezes a altura. Gente, aqui eu cometi um erro, tá? Esse 4 aqui não é para estar aqui não, esse aqui é para ser um 6, né? Perdão, ó. Eu acabei cometendo aqui um equívoco, me perdoem. Então aqui na verdade é para ser um 6. Não dá nem para eu corrigir agora, porque isso aqui tá na versão de foto, ó, de imagem, nem dá para corrigir, mas aqui é um 6, tá? Então 6 dividido para 3 é 2, 2 vezes 4 é 8. Então isso aqui é para ser 8 centímetros cúbicos. I'm sorry, please. Tá bom? Então foi só um deslize que eu cometi, né, na informação. Mas o que importa é que essa é a maneira de raciocinar. Beleza, galera? Vocês perceberam aí o erro, né? Tá bem? Sim. Pronto. Vamos passar para a próxima. Essa questão ela é relativamente simples, né? Mas é muito bacaninha também. Gente, essa questão muito legal, apesar de ser uma questão também simples, mas ela é bacana porque a gente vai fazer uma revisãozinha nela aí, ó. Vamos lá. Calcule o volume de uma pirâmide de 12 metros de altura. Opa, ele já me deu a altura. Só preciso calcular agora a área da base, né? Só que a base é um losango cujas diagonais medem 6 por 10 metros. Pessoal, eu queria agora 1.000.000% da atenção de vocês. Para o que está fazendo, olha para cá, porque falar sobre losango é importante. Porque o losango, apesar de ser uma figura que a gente utiliza, né, no cotidiano, ela inclusive está presente na nossa bandeira, né? Mas ela tem umas informações importantes, ó, que podem ser úteis aí para vocês. Olha só. Primeiro, losango, a definição de um losango é a seguinte, ó.
é todo quadrilátero cujos lados têm o mesmo comprimento. Então assim, todo mundo pensa que lá é quadrilátero com lado igual é quadrado. Não, gente, o quadrado, ó, é quando o losango tem todos os ângulos internos medindo 90 graus, tá? Então, na verdade, o quadrado é um caso particular de losango, tá certo? Então, o importante, ó, é que eles tenham os quatro lados todos de mesmo comprimento. Muito bem. Outra coisa importante, ele falou em diagonal. Meu povo, preste atenção, ó. Quando você liga um vértice a outro vértice que está adjacente, que é adjacente a ele, o que é adjacente, Fernando, é que está próximo, vizinho, do lado. Por exemplo, quem são os vértices adjacentes ao A? É o B e o D. Quando você liga, você está gerando o que? Um lado do quadrilátero, tá certo? Mas prestem atenção na linguagem, ó. Quando você liga um vértice a outro que não é adjacente, ou seja, ó, os únicos adjacentes são B e D, mas quando eu ligo A ao C, eu já estou falando de diagonal. Por exemplo, ó, se eu ligar esse ponto aqui a esse, eu estou produzindo um lado. Se eu ligar esse ponto a esse, eu estou produzindo um lado. Mas se eu ligar esse ponto aqui, ó, a esse aqui, isso já seria uma diagonal. Por exemplo, ó, esse ponto aqui eu liguei, eu passei um traço em relação a esse, ó. Então o que é que eu estou traçando aqui? Uma diagonal, tá certo? Se eu ligar esse com esse é lado, esse com esse é lado, mas quando eu ligo um vértice a outro que não é adjacente, isso aí já se trata de uma diagonal. Muito bem. E aí é claro, ó, que eu só consigo traçar nesse losango duas diagonais, né? A maior e a menor. Muito bem. Eu poderia só jogar aqui a área do losango, mas eu prefiro só justificar, e é rápido, é fácil justificar a área de um losango. Ó. Gente, todo losango, você pode pensar ele na seguinte forma. Quando você olha para um losango, você logo pode imaginar ele dentro de um retângulo. Olha o que está aqui de azul, ó. Esse que está de azul, a princípio ele não faz parte da figura, tá? Mas eu coloquei para justificar aqui a fórmula do losango, ó. Se você observar, todo losango ele pode ser colocado dentro de um retângulo. Como assim, Fernando? Basta você fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você tem um retângulo qualquer. Basta você pegar o ponto médio de cada lado, ó. Por exemplo, nesse lado aqui, peguei esse ponto médio A. Nesse aqui, peguei o B. Nesse, peguei o C. Nesse, peguei o D. Depois você liga esses pontos, você obteve um losango. Mas se você traçar aqui, ó, as diagonais internas, o que você vai perceber? Internas ao losango, né? O que você vai perceber, ó? Você vai perceber que cada lado do losango, na verdade, ele está dividindo esse retângulozinho menor em duas partes iguais, na verdade, ó. Quando eu olho para esse segmento AB, ele está dividindo esse retângulozinho aqui pequenininho, ó, em duas figuras iguais. A mesma coisa acontece com o segmento BC, com o segmento CD e com o segmento DA. Mas peraí, a área máxima, né, a área do retângulo, que a gente sabe que é base pela altura. Mas se você reparar, ó, a base do retângulo é a diagonal maior e a altura é a diagonal menor. Então, quando eu faço diagonal maior pela diagonal menor, eu estou calculando a área toda. Mas como eu quero só a área do losango, é a área interna, ó. É a partezinha interna. Então, eu quero a metade de tudo. Ou seja, eu divido por 2, ó. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Mas é isso. Toda vida que você precisar calcular de um losango, você tem que calcular a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Como a diagonal maior é 10 e a menor é 6, 10 vezes 6 dividido por 2 dá 30. Então, o volume da pirâmide dentro desse contexto vai ser 1/3 vezes 30 vezes 12, né? 30 porque é a área da base,
12 porque é a altura. Fazendo os cálculos, isso dá 120 metros cúbicos. Beleza, pessoal. Vamos à próxima questão. E última. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode ficar à vontade. Gente, essa questão aqui ela vai exigir um pouco mais de nós, tá certo? Mas é muito importante que vocês tenham aí paciência. Mas ela não é uma questão difícil, ela é apenas tem que se organizar para resolver. Ó. Vamos lá. Questão sexta. Calcule a área. Gente, olha o que ele quer. Ó. Ele quer a área lateral. É isso. Ele quer a área total. Ou seja, a área total é a área lateral mais a área da base. E ele quer o volume da pirâmide, né? Finalmente. Cujas dimensões estão indicadas na figura ao lado. Aí, galera, ó, eu chamar a atenção de vocês para o seguinte. Quais são os segmentos interessantes em uma pirâmide, né? Aqueles segmentos que você tem que ficar atento, ó. Primeiro, a altura. Das duas, uma. Ou ele lhe dá altura, ou ele lhe dá ferramentas para encontrar, tá bom? Esse segmento aqui, ó, que liga o centro da base até o ponto médio de um dos lados, de uma das arestas da base, ó, é o apótema da base, tá? Se você olhar para esse hexágono aqui, ó, nessa figura, eu chamei ele de M, tá certo? Ó, esse segmentozinho aqui é esse mesmo aqui, ó, eu chamei de M, tá bom? Eu baixei a altura, baixei o M, aí finalmente eu vou pegar esse ponto médio aqui, ó, desse segmento e vou ligá-lo ao vértice novamente, formando um triângulo retângulo. Esse segmento aqui que está destacado de azul, ele é o nosso G, ele é o apótema da pirâmide. Por que apótema, Fernando? Porque esse segmento aqui, ó, ele forma 90 graus com a aresta da base. E esse segmento M aqui, ó, ele também é apótema porque ele também forma 90 graus. Só que esse aqui é o apótema da pirâmide e esse é o apótema da base, tá certo? Então, a altura, apótema da base e apótema da pirâmide são três segmentos importantes que a gente tem que ficar atentos. O outro é esse comprimento de 10 centímetros aqui, ó, que é a chamada aresta da lateral, é a aresta lateral, ó. Então, quando eu pego o vértice da pirâmide e ligo ao vértice da base, ó, isso aqui é uma aresta, né? A aresta lateral, tá certo? Nesse caso, o único dado que ele nos deu foi ele nos deu, ó, as duas arestas, tanto a lateral como a da base. A aresta lateral vale 10, a aresta da base vale 4. Tranquilo? Fernando, isso aqui a questão deu? Não, isso aqui foi eu que fiz, ó. Porque é sempre importante você imaginar, você desenhar tanto a base como a face lateral para que você tenha uma noção melhor do que fazer, tá bem? Então vamos lá, ó. Esse triângulo aqui está representando uma das faces da pirâmide. Observe que a aresta lateral vale 10, a aresta da base vale 4 e eu baixei aqui, ó, o apótema da pirâmide que é G, tá bom? Bom, ele quer a área lateral, né? Então vamos calcular aqui, ó. Primeiro, área lateral. Gente, como é um hexágono, né? E a minha pirâmide ela é regular, ou seja, o meu hexágono é regular, então significa dizer, ó, que eu tenho 6 triângulos congruentes, ou seja, 6 triângulos de mesma área. Mas então, ó, vai ser 6 vezes a área de um dos triângulos. No caso, ó, esse triângulo ABC aqui, você pode pensar como sendo esse aqui, ó. Tá certo? Que tem esse apótema azul aqui no meio, tá bom? Bom, como é que eu calculo a área de um triângulo desse, ó? É base, que é 4, vezes a altura, que é G, dividido para 2. Ops, ele não deu o G para nós, né? A gente tem que ir atrás dele, ó. Mas não tem problema não, porque quando você olha para esse triângulo AHC, ó, ele te deu o 10,
ele te deu esse pedacinho aqui, esse segmento. Por quê? Porque o segmento todo não é 4. Essa altura aqui, ó, ela divide o triângulo em dois segmentos iguais, né? Que é um triângulo isósceles, tá certo? Então a altura automaticamente produz dois triângulos iguais, ó. Então se tudo é 4, só esse aqui, ó, só o HC é 2, tá bom? E a altura é G. Então vamos lá, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a G ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui é 2, tá, gente? Resolvendo essa equaçãozinha, ó. O 2 ao quadrado, que é 4, vai passar para o primeiro membro, né? Então vai ficar 100 menos 4. G ao quadrado, gente, dá 96. Se G está ao quadrado, então o G vai passar a raiz para o outro lado, né? Que é 96. Mas nós sabemos que a gente sempre deve simplificar, né, esse radical, ó. Então quando você fatora o 96, você percebe que é possível colocar o 4 para fora, tá bom? Então a raiz de 96 na verdade é 4 vezes a raiz de 6. Tranquilo? Assim a área lateral vai ser 6 vezes a base, que é 4, vezes a altura, que é 4 raiz de 6, tudo isso dividido para 2. Mas aí, ó, 4 vezes 4 é 16. 16 dividido para 2 dá 8. 8 vezes 6 dá 48. 48 o que? Raiz de 6. Tá bom? Então o primeiro desafio foi conquistado, né? Essa primeira missão foi cumprida, ó. Calculamos a área lateral. A seguir ele pede a área total. Bom, a área total é a área da base mais a área lateral. A área lateral eu já tenho. Falta descobrir a área da base. Quando eu olho para a base, eu estou olhando para um hexágono como este. E aí aquela dica é sempre relevante, né? Ó, divida o hexágono em 6 triângulos congruentes. 6 triângulos iguais. Mas quando eu olho para o triângulo EDF, a gente já sabe que ele é um triângulo que equilátero, né? E se é um triângulo equilátero, então aparecem aí duas fórmulas para mim, ó. Tanto uma fórmula para eu descobrir a altura, como uma para eu descobrir a área do triângulo. Qual que é a fórmula da altura? Raiz de 3 sobre 2 vezes L. Qual é a fórmula para a área? Raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado. Tá certo? Então vamos lá, ó. A área da base vai ser 6 vezes a área do triângulo DEF. Na verdade, ó, 6 vezes a área do triângulo DEF. Eu já fiz as contas e sei que vai dar 24 raiz de 3, mas eu vou mostrar por quê. Bom, a área do triângulo DEF pode ser obtida por meio da fórmula raiz de 3 sobre 4, L ao quadrado. Sempre que você tiver um triângulo equilátero, essa fórmula é válida, certo? Ou seja, você vai calcular a área do triângulo apenas por meio do lado, ó. Se o lado for 10, você substitui. Se o lado for 3, você substitui. No caso aqui, o lado é 4. Então, 4 ao quadrado é 16. 16 dividido para 4 é 4. 4 raiz de 3. Ó. Isso é a área de um triângulo, né? Como eu quero a área total, a área da base, né? É 6 vezes isso. Ou seja, 6 vezes 4, 24. Tá certo? Então, essa é a área da base. Bom, se eu tenho a área da base, então eu tenho a área total, ó, porque é a área da base mais a área lateral. Agora aqui, gente, ó, vem um passo muito delicado e que vocês têm sempre que executar, tá bom? Os vestibulares, né? O Enem também não deixa de fazer isso. É muito difícil eles aceitarem essa resposta aqui, ó. Pode ser que sim, mas geralmente os caras colocam uma soma como essa, eles querem simplificar o máximo possível, né? E aí eles acham muito agradável escrever assim, ó, colocando em evidência. Fernando, quer colocar em evidência mesmo, hein? Gente, colocar em evidência é quando você olha para cada parcela dessa soma, ó, é quando eu olho para o 24 raiz de 3, é quando eu olho para o 48 raiz de 6 e eu penso assim, qual é o maior número que consegue dividir tanto esse como esse ao mesmo tempo, claro, né? Então eu vou olhar isso aqui, ó, de forma parcial. Por exemplo, quando eu olho para o 24, já que isso aqui é uma multiplicação e essa também,
Quando você olha para o 24 e para o 48, qual é o maior número que os divide ao mesmo tempo? O 24. 24 dividido para 24 é 1. 48 dividido para 24 é 2. Beleza? E quando você olha para a raiz de 3 e para a raiz de 6, qual é o maior número que os divide? A raiz de 3, ó. Lembre-se que você pode fazer divisão de raiz, né? Por exemplo, ó, a raiz de 10 dividido pela raiz de 2 é a raiz de 5, né? Porque você divide os radicais, ó. 10 dividido para 2 é 5. Aqui no caso, raiz de 3 dividido para raiz de 3 fica 1. Raiz de 6 dividido para raiz de 3 fica raiz de 2. Você mantém a raiz e divide apenas os carinhas que estão dentro, né? Ou seja, os radicais, ó. 6 dividido para 3 dá 2. Ok, galera? Então, essa maneira aqui de escrever, ó, é a maneira mais indicada, tá certo? Fernando, se aqui fosse 48 raiz de 7, como é que ficaria? Aí, quando você olha para a raiz de 3 e para a raiz de 7, não tem ninguém que divida eles ao mesmo tempo não, né? Então, você esquece isso. Tá bom, galera? Então, primeiro você olha para os caras que não tem raiz, pega o maior número que divide eles dois. Depois você pega os caras que tem raiz, ó. Aí é fácil. É só você pensar qual é o maior número que divide o 3 e o 6. É o 3. Mas você tem que colocar ele dentro de uma raiz, né? Porque você está falando de raízes, ó. Tá certo? Bem, vamos lá. Agora eu determinei a área total, né? Falta agora determinar o volume. Bom, aí ficou fácil, porque o volume é 1/3 da área da base, que eu já tenho vezes a altura. Opa! Eu não tenho altura, né? Tenho que descobrir. Gente, para calcular o volume de uma pirâmide, eu preciso da altura, certo? Espera aí. Para calcular a altura, gente, você tem que usar, ó, o triângulo formado pelo apótema da pirâmide, que é esse azul aqui, que é o G. Você tem que usar esse M aqui, ó, que é o apótema da base. E finalmente encontrar a altura, né? Mas eu quero descobrir a altura e eu já tenho o apótema da pirâmide, que é o G, ó, tá aqui ele. O G é isso aqui. Tá faltando eu descobrir o apótema da base. Mas o apótema da base, que é o M, ó, tá aqui ele, eu descubro por meio da fórmula, ó, raiz de 3 sobre 2L. A área é raiz de 3 sobre 4L ao quadrado e a altura é raiz de 3 sobre 2L. O L não é 4? 4 dividido para 2 é 2, 2 vezes a raiz de 3, aqui, ó. Então eu vou usar o Pitágoras nesse triângulo formado pelo apótema da pirâmide, o da base e a altura. Então vamos lá. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Gente, eu quero descobrir o H, então eu tenho que pegar o M e jogar ele para o primeiro membro. Ele está positivo, vai negativo, tá? Então vai ficar assim, H ao quadrado vai ser o G ao quadrado. Ó, se você reparar, ó, G ao quadrado é igual a 100 menos 4. 100 menos 4 é 96. Tá certo? Então, 100 menos 4 é 93, ó. 96, perdão. Menos o M ao quadrado. Fernando, o M não é 2 raiz de 3? Bora levar ele ao quadrado? Então vai ficar 2 ao quadrado é 4. A raiz de 3 ao quadrado, a raiz vai embora. Então vai ficar 4 vezes 3, que dá 12. 96 menos 12 dá 84. H ao quadrado é 84. Então o H é a raiz de 84. Só que eu não vou escrever a raiz de 84. Eu vou simplificar. Quando eu simplifico, isso fica 2 vezes a raiz de 21. Tá certo? Finalmente, o volume da pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, que eu acabei de descobrir, né? A altura é 2 vezes a raiz de 21. Fazendo as contas, ó,
24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Multiplicação de raiz, você repete o radical e multiplica os radicando, ó. Só multiplicar quem está dentro. 3 vezes 21 dá 63. Mas será que eu tenho como simplificar isso aqui? Tenho, né? Quando eu fatoro 63, ó. Gente, 63 é 9 vezes 7, né? 9 vezes 7 é 63, ó. Raiz do 9, 3. O 7 fica. Então, ó, o 7 vai ficar dentro do radical, mas o 3 vai sair. 3 vezes 16 dá 48. Tá bom? Então a gente conseguiu resolver toda a questão, item por item, mostrando que a gente sabe do que está falando. Beleza, galera? Que está dominando o assunto, ó. Então, assim, só ter paciência, só ter calma. Aconselho que vocês resolvam cada exercício desse para que vocês possam fixar o conhecimento. Tranquilo?